Perfis geológicos. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. O mapa geológico representa a distribuição em superfície das formações e grupos rochosos e suas estruturas correspondentes. O perfil geológico é uma interpretação sobre a disposição dessas estruturas e formações rochosas em profundidade, a partir de uma seção geológica que é traçada no mapa geológico. Então, podemos observar no mapa que temos aqui as unidades geológicas com dois grupos, sendo o grupo Rio do Peixe, do Cretáceo Inferior, e o grupo Santa Helena, do Devoniano Inferior. O grupo Rio do Peixe é constituído por duas formações, em laranja a formação Piranhas, em verde clarinho a formação Souza. E o grupo Santa Helena, do Devoniano Inferior, é formado por outras duas formações, em amarelo a formação Triunfo e em verde escuro a formação Pilões. Também temos em vinho brecha vulcânica e também o embasamento em rosa e com as cruzinhas, o embasamento cristalino. Então, se formos acompanhar a seção A linha A, vamos passar inicialmente a partir de A linha no embasamento cristalino, representado em rosa, e podemos ver que isso corresponde ao que o perfil está nos mostrando. Então, a partir de A linha, vamos passar no embasamento aqui em rosa e alcançar um trecho em superfície, que é o contato da formação Pilões com o embasamento, passando para o seu contato com a formação Triunfo. Então, embasamento, formação Pilões e formação Triunfo. Posteriormente, caminhando sobre a formação Souza, que é exatamente o que temos aqui. Embasamento, formação Pilões, formação Triunfo, o contato como uma discordância, representado aqui, e a formação Souza ao longo do restante de nossa sessão. Mas podemos interpretar a partir do conhecimento das estruturas, a presença de falha, a presença de discordância, a presença de camadas, contato entre camadas e o conhecimento do mergulho e direção de mergulho dessas camadas. Assim, podemos fazer uma interpretação de como essas camadas, que estão representadas no mapa apenas pela sua ocorrência em superfície, como essas camadas se dispõem em profundidade, representando aí estruturas como dobras, falhas, camadas ou horizontais ou inclinadas, etc. Então, aqui o perfil ele mostra a presença de falhas, a presença de camadas inclinadas, dobras, assim por diante. Depende, obviamente, da interpretação que é dada ao mapa geológico a partir das informações inseridas no mapa e registradas durante o mapeamento geológico. Para a construção de um perfil geológico, o primeiro passo a ser dado é a construção do perfil topográfico a partir das curvas de nível existentes no mapa geológico. Aqui é um exemplo de um mapa topográfico com as curvas de nível, representando aqui cotas de 40, 30, 20, 10 e aqui 50, 40, 30, 20, 10. Então, nós temos aqui a representação de uma colina
mais alta, atingindo a cota de 50, e aqui de outra colina, atingindo a cota máxima de 40. Entre as duas colinas, nós temos o vale. Isso tudo pode ser representado fazendo uma seção AB e rebatendo a interseção das curvas de nível com a seção AB, neste caso aqui, a interseção da cota 20 com a seção AB, rebatendo esta interseção da cota 20 exatamente na seção AB do perfil e traçamos uma escala vertical onde, a partir do ponto de interseção da cota 20 com a seção A, rebatemos para a seção AB do perfil, olhamos a escala vertical 20, correspondendo à cota, a curva de nível no mapa, 20, cruzando com o ponto rebatido, temos aqui um ponto, e assim por diante. A curva de 30, curva de nível de 30, é rebatida na escala vertical de 30, e assim marcamos outro ponto, e assim por diante. 40, 40, 30, 30, 40, 50, 50, 40, 30, 20, 10. Ligamos os pontos e temos aí uma representação do relevo ou da topografia da seção AB do mapa topográfico. Aqui um outro exemplo, mostrando as curvas de nível. Temos um rio representado, ou seja, temos um vale, também duas colinas com as curvas de nível e suas respectivas cotas representadas aqui, a seção AB, e vamos fazendo o rebatimento dos pontos de interseção entre a seção AB com as curvas de nível no perfil construído, onde temos aqui a escala horizontal, que é a mesma escala da seção AB no mapa topográfico, e aqui uma escala vertical que foi escolhida, representando aí as cotas existentes das curvas de nível representadas no mapa topográfico. Então, aqui representamos 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400, que estão aqui representadas a partir de 100, 300, 200, não é? 350 e estão aqui representadas. Então, foram sendo rebatidos os pontos de interseção entre curvas de nível e a seção AB, de forma que os pontos estão aqui representados nesses pontos verdes. Então, rebateu-se o primeiro, o próximo, os outros em sequência, até que foi traçado, a partir da ligação dos pontos, a representação topográfica da seção AB do mapa topográfico, com o rio representado neste vale. Agora, vamos inserir as formações geológicas. No caso desse exemplo, temos em amarelo granito e em verde claro basalto. Podemos interpretar que há uma intrusão de granito numa formação ou num derrame basáltico. Assim, o granito encontra-se nesta área que, na seção AB, está interceptando neste ponto e neste ponto. Então, daqui até aqui, nós temos que ter representado no nosso perfil geográfico a
formação geológica do granito, construindo aí o nosso perfil geológico. Então, o primeiro ponto, que é o contato, vai ser representado aqui, vai ser rebatido, como está aqui a seta em azul, para a curva topográfica já construída. Vamos assim, em sequência, rebatendo o primeiro ponto, o segundo ponto, e agora podemos representar a intrusão de granito. O mesmo faremos com o derrame de basalto, que ocupa todo o restante do mapa, e aí vamos representar em profundidade a geologia daquela área representada pelo mapa, ou seja, um derrame basáltico com uma intrusão granítica. Esta é a interpretação. Como sabemos o mergulho das camadas? Porque durante o mapeamento geológico, durante o trabalho de campo, então é um valor que nós conseguimos obter por medidas de campo. Vamos ao campo, observamos as rochas, observamos que as camadas possuem mergulho. Um plano, ele possui direção, que é a linha horizontal imaginária do plano que intercepta o plano horizontal. Então, é a linha de interseção que intercepta um plano horizontal imaginário. A partir desse plano horizontal imaginário, nós temos também o mergulho do plano da rocha. Como a gente consegue medir o mergulho de uma camada, que é o ângulo de máxima declividade da mesma, medido em um plano vertical perpendicular à sua direção, que é a interseção desse plano com um plano horizontal imaginário. Nós só podemos fazer esta medida utilizando a bússola do geólogo ou da geóloga. A bússola, ela tem várias marcas. Esta aqui é a bússola Brunton, onde nós temos na bússola essas bolhas, tanto essa daqui que mede o plano horizontal, quanto esta bolha aqui, que funciona como um inclinômetro, que consegue medir exatamente o ângulo de mergulho da camada que estamos estudando. Então, mede-se com a bússola de geólogo, tanto a direção quanto o mergulho. Os geólogos, com um pouco de prática, aprendem a manusear a bússola e sempre estão no campo medindo direção da camada e o seu mergulho correspondente, o ângulo de mergulho correspondente. Esta direção da camada e o ângulo de mergulho e o sentido do mergulho são representados no mapa geológico. De tal forma que, estando representando um mapa geológico, temos este símbolo, que é um símbolo que representa a direção da camada geológica que foi medida, e aqui representa o sentido do mergulho e quantos graus esta camada está mergulhando. Então, neste caso, tendo aqui a rosa dos ventos mostrando a direção do norte, sabemos que a direção da camada está no sentido NESO, ou seja, nordeste-sudoeste, porque essa direção é a mesma direção que foi representada aqui. E o plano mergulha sempre perpendicular à direção, ou seja, o plano mergulha para noroeste. Então, aqui está representado, ele é sempre perpendicular à direção, então aqui está o plano mergulhando para noroeste. De quantos graus?
representamos aqui esse valor, que ele mergulha 20 graus para noroeste. Assim, traçamos a seção que queremos representar no perfil geológico, entendemos aqui as cores e os símbolos dos contatos geológicos e pela representação das estruturas, entendemos qual é o ângulo de mergulho que deve ser representado no perfil geológico. Temos, então, contatos entre as formações geológicas e temos também representações de estruturas. Além de camadas, podemos representar falhas, eixos de dobra e outras estruturas importantes. Então, vamos ver este filme com a construção de perfis geológicos a partir de mapas geológicos. Como dito, o primeiro passo é desenhar os contatos concordantes entre os diferentes materiais geológicos, fazer o procedimento com o traçado das estruturas com símbolos de mergulho, traçar a linha do perfil topográfico, como está representado aqui. Vamos iniciar com este mapa em que possui camadas geológicas horizontais. Então, vamos ver. Vamos traçar inicialmente o perfil topográfico e a seção AB. Então, aqui está o perfil topográfico da seção AB. Agora, vamos representar os contatos geológicos, rebatendo os contatos geológicos no mapa, no perfil topográfico. Como as camadas são horizontais, de acordo com a informação, vamos colorir as camadas conforme o símbolo do mapa. Agora vamos representar um mapa que contém um perfil geológico correspondente a um mapa que contém uma falha inversa, representada aqui nesta linha. O perfil topográfico foi construído e agora rebatemos os contatos geológicos no perfil topográfico. O ponto de contato da falha e a falha vai ser traçada com o seu mergulho de 45 graus, assim como as camadas que mergulham 30 graus também foram marcadas, 30 graus para o lado de X'. A profundidade P corresponde ao contato da camada amarela com a camada azul. Aqui vamos traçar um perfil topográfico, a seção XX', para representar esta falha vertical que passa no centro da seção. Rebatendo, então, os contatos geológicos no perfil topográfico. Vamos rebater agora a falha, que é vertical, então já está representada, e o mergulho, as camadas mergulhando. Colorindo, temos em profundidade uma interpretação do perfil geológico. R' é o ponto de contato em profundidade da camada cinza com a vinho e também V'. Agora, vamos representar uma discordância erosiva, seção XX', representação da topografia e rebatendo os contatos geológicos no perfil topográfico. A camada azul e laranja são horizontais, enquanto que as camadas inferiores mergulham no sentido para X, fazendo aí uma discordância erosiva, e V' e R' são os pontos de contato em profundidade entre as camadas. Agora vamos representar dois casos de dobras. Vemos aqui um dobramento sinforme, com 45 graus nesse sentido, convergindo aqui. Então, aqui tem uma charneira. O perfil topográfico foi representado e os contatos rebatidos no perfil topográfico. Vamos traçar agora a charneira das dobras, colorir o mapa conforme a legenda e olha que maravilha de interpretação. Vamos agora para o caso 2. Vamos traçar o perfil topográfico da seção XX', representando aí as estruturas medidas em campo no mapa
geológico, rebatendo os contatos e fazendo a interpretação da presença da dobra sinforme e antiforme, conforme visto aqui com as estruturas. É isto então, foi um filme da professora, utilizando também esses links que ajudaram bastante com os exemplos. Então, aqui vemos como um perfil geológico pode nos ajudar a entender um processo de deformação por conta da tectônica de placas. No caso aqui, temos a placa indiana em convergência com a placa asiática, a Eurásia, mostrando o perfil, o dobramento que ocorreu em decorrência do encontro das duas placas. No caso aqui está representando o encontro de duas placas continentais, a placa indiana e a placa eurasiana, mostrando os dobramentos decorrentes deste encontro de placas num perfil geológico, mostrando as falhas de empurrão que foram geradas a partir desse encontro e também os dobramentos que foram gerados a partir desse encontro, em várias dimensões. Então, aqui, né, em 2D, e aqui também podemos ver vários falhamentos, né? São falhas aqui no caso. Falhas, o teto subiu ou o teto desceu? Vamos ver? Aqui são falhas normais, não é? Porque o observador está aqui, então aqui é o teto e aqui é o muro. No caso, o muro subiu e o teto desceu. Então, são falhas normais e aqui nós temos falhas inversas, falhas de empurrão. E tudo isso contribuiu para a formação das mais altas montanhas de nosso planeta, que são os Himalaias, não é? Aqui o platô tibetano e as altas montanhas do Himalaia. É isto aí, espero que vocês tenham gostado e podem agora começar a interpretar os mapas geológicos e os seus respectivos perfis.